Você falou de Open Lung Approach, ventilação protetora. Estudo ART. Né, o desenvolvimento de tudo isso. Como que você vê hoje a ventilação protetora hoje? O que se você tivesse que falar aqui, você está aqui na frente dos alunos, isso aqui é ventilação protetora. Briga. Tô brincando. Imagine o seguinte, aquela beliche que você citou, separando o TEI pneumo, TEI clínica, né? Então, o TEI pneumo sempre foi Open Lung Approach, que é manobra de recrutamento alveolar, titulação de PIP, seja lá o que for, né? E a UTI da clínica, ele sempre foi muito ARDSNET. Acho que o Dr. Marcelo, ele sempre estudou muito o Open Lung Approach também, ajudou em alguns estudos, por exemplo, o estudo da doutora Valdelis Okamoto, que ela fazia a titulação de PIP à beira-leito, né? Diferente do Joba, que fazia a titulação de PIP na tomografia, ela fazia beira-leito. O Marcelo ajudava muito nesse estudo. Eu participei de alguns experimentos também nessa época. Só que ele não ficava parado. Não é só isso que eu quero ver. E ele começou a aplicar ARDSNET em alguns doentes e a gente viu que as coisas funcionavam também, né? Não era aquela coisa bonita da manobra de recrutamento, que um dia o pulmão estava péssimo, no dia seguinte estava praticamente normal, mas era um desenvolvimento mais lento, mas os pacientes evoluíam também. E ele começou a aplicar e viu que as coisas funcionavam realmente. Então, eu tinha que virar uma chave. Na UTI pneumo, Open Lung Approach, Open Lung Approach, Open Lung Approach, ia para a UTI da clínica, virava a chave, não, ARDSNET. E eu acho que isso também fez parte do meu crescimento, né? O próprio estudo ART, aqueles 9 leitos, né? Sim. Aquela beliche era uma fenda que abria na ciência, assim. E aí você tinha metade de uma ideia... Exatamente. E eu acho que eu aprendi muito por conta disso, porque você vê os dois lados da coisa e você vê que, se você fizer direito, as coisas andam bem, independente do que você aplique. Eu acho que não é o que você aplica, e sim como você aplica aquilo que está sendo feito, né? Então, se você fizer direito, os dois vão. Então, é só você aprender com isso. Tá, mas qual time que você torce? Agora... Essa pergunta tem que vir. Mas essa pergunta eu vou apanhar. Agora é a hora que eu vou apanhar, porque o Dr. Carlos vai me bater. Upa, já sabemos a resposta, Brasil. Não, eu acho que a principal vantagem hoje em dia do ARDSNET, que é fácil aplicar beira-leito. O Open Lung Approach não é. E se você tiver uma situação de pacientes com síndrome de desconforto em massa, como foi a pandemia da Covid-19, você tem que fazer as coisas andarem, né? E quando eu falo fazer as coisas andarem, é que você tinha lá uma UTI de 12 leitos, por exemplo, que era o que eu tinha, com os 12 pacientes em ventilação mecânica. Se você perder, não é perder tempo, mas se você ficar muito num leito, o paciente do lado morre. Então, não tem muito o que você fazer. Então, as coisas, elas têm que ser... Você tem que fazer a coisa de uma maneira que seja fácil de aplicar, fácil de reproduzir, porque senão, né, os pacientes não sobrevivem. O volume gerou uma dinâmica que foi favorável mais para uma estratégia mais conservadora. Exatamente. Além do estudo ART, que o Dr. Marcelo fala que ele deu um tiro no pé, né? Quando eles resolveram montar esse estudo. Porque, no fim, o estudo ART mostrou uma desvantagem para o Open Lung Approach em relação à mortalidade dos doentes, né? Mais complicações associadas à manobra de recrutamento. Mas será que é porque não funciona ou porque as pessoas não sabem fazer direito? Não é uma estratégia fácil de aplicar. Isso que eu ia falar. O ART, ele mostra o que você falou.
que seguir uma estratégia ArdsNet por uma equipe inexperiente é muito mais fácil de ser Muito mais assimilada fácil. do que uma estratégia Open Lang Approach, que é super difícil. Sim. Porque você precisa do trabalho de toda a equipe. Não é só o trabalho de ir lá e recrutar. Porque tem equipe que vai cuidar do paciente que não pode desconectar esse paciente, que tem que tomar cuidado a tudo que vai fazer. A manobra de recrutamento não é tão simples quanto as pessoas acham que é. Um cara que tem experiência com a manobra de recrutamento tem resultados muito melhores do que aquele cara que está fazendo a primeira vez. Sim, com certeza. Né? E por mais que você fale que você vai treinar as equipes para fazer isso, tem coisa que depende de experiência, de você fazer, refazer e fazer de novo e uma hora você aprender realmente o jeito certo de fazer. Quantas vezes lá na UTI de animais, a gente não via que, durante uma manobra de recrutamento alveolar, eventualmente, se fosse alguém menos experiente a fazer, não prestava atenção em tudo que tinha que ser prestado atenção. Né? E, eventualmente, o animal acabava sofrendo durante a manobra por conta disso, porque alguém esquecia de ver se o paciente não estava ficando hipotenso, tinha que pensar em alguma estratégia para melhorar a PA durante a manobra. Quer dizer, são várias coisas que você tem que se preocupar no dia a dia, que não é fácil você prestar atenção em tudo isso à beira-leito. Que, de novo, você precisa de experiência para fazer isso adequadamente. Demanda tempo, né? Traquejo demanda tempo. Mas a gente voltou a um período ainda endêmico, vamos dizer assim, onde o número de pacientes ARDS diminuiu muito. Né? E agora a gente vai voltar a um período onde a identificação é mais criteriosa, e aí os profissionais estão entrando agora não vão ter tanta vivência quanto aqueles que estiveram ali no alto volume. Por exemplo, prona. Prona é um negócio que a gente fazia muito na nossa UTI, mesmo antes da pandemia, e que depois, na pandemia, teve que pronar todo mundo. Por que a gente conseguiu fazer isso? Exatamente porque a gente já tinha essa vivência de antes, né? Então, você precisa vivenciar as coisas para fazer direito. Isso é fato. Não tem outro jeito de aprender. Eu aprendi a embalar o paciente no lençol lá, que eu fazia na mão. Quando eu saí do HC, eu fui trabalhar lá no servidor, lá no IANSP, e lá, logo no início, quem estava lá no UTI bastante na parte da ventilação era o Alexandre Isola. Lá a gente sempre foi mais da prona do que do recrutamento. Então lá a gente sempre esteve acostumado. Então quando chegou a pandemia foi muito fácil. Sim. No outro hospital, a equipe era do recrutamento. E mostrar como fazer a prona foi um processo de aprendizado da equipe, realmente. Então você via a tensão das pessoas. As pessoas estavam tensas, elas estavam preocupadas. Pô, eu nunca fiz isso aqui. Então só aquilo ali já deixava a pessoa num estado, sabe? E pensar que ela ia fazer esse, e sair daqui ela ia fazer no outro e no outro. Então as pessoas ficavam num nível assim, de tensão que predispõe ao erro. Sim. Né? Então... Não, na época da pandemia, quando a gente viu que a gente ia usar muito recurso, o treinamento fazia parte do nosso treinamento básico, o treinamento de prona. Né? Porque a gente sabia que, com certeza, a gente ia usar isso muito. E eu acho que foi nesse momento que, efetivamente, as pessoas começaram a aprender como fazer procedimento um pouquinho mais... os procedimentos um pouquinho mais complicados de uma maneira um pouco mais fácil, né? Essa geração aí não vai ter medo de pronar mais ninguém, velho. Não, com certeza não. Rapaz, era plantão só. Não, era o dia inteiro. Pronava um, despronava o outro, daí ia para o outro e assim vai, né?